Bom, gente, vamos falar agora sobre corrente elétrica. É uma aplicação de corrente elétrica. Lembrando que corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica é a quantidade de carga que passa num corte transversal, quantidade de carga elétrica que passa por unidade de tempo, tá? Se essa unidade de tempo é o segundo, a gente tem o amperes, tá? Então, geralmente, o Sistema Internacional de Medidas é o amperes, tá? Que é o segundo. Então, aqui, ó, coulomb por segundo é a corrente elétrica, é o amperes, né? Gente, ó, corrente elétrica. Quando você lembra de correnteza, você lembra de uma água correndo num rio ou mesmo numa enxurrada, né? Então, a correnteza. Então, é a corrente de água. Aqui nós estamos falando de corrente elétrica, tá? Que é o fluxo de elétrons. Lá é o fluxo de água, tá? Então, ó, vamos resolver esse exemplo aqui, ó. Calcule a intensidade de corrente elétrica em um raio, cuja quantidade de elétrons. Então, ó, nós temos num raio os elétrons fluindo de um ponto ao outro, né? Que passa de uma nuvem a outra em apenas 0,2 segundos, ou seja, em 2/10 de segundo, é de 4 vezes 10 elevado a 20 elétrons. Esse número aqui, pessoal, aqui é ponto de vezes, aqui é ponto de final da frase, né? Esse número aqui não tem unidade de medida, tá? É o número inteiro. É o número de elétrons que passa ali, tá? Que passa de um ponto ao outro. Se você fizer um corte na centelha, no raio, nós temos ali essa quantidade de elétrons passando por essa unidade de tempo, tá? Então, ó, para calcular a corrente elétrica, nós vamos usar I igual quantidade de carga que passa dividido pelo tempo, tá? Intensidade de corrente elétrica. Gente, ó, mas eu tenho um número de elétrons que passa. Cada elétron carregando essa quantidade de carga. Para calcular a carga total, o que eu faço? Eu pego a carga de um elétron, que é essa aqui, ó, multiplico pela carga, pela quantidade de elétrons que passa. Aí eu descubro se cada um está trazendo uma quantidade de carga, a quantidade de carga total vai ser o produto, né? Dividido pelo tempo, em apenas 0,2 segundos. Se você quiser trabalhar com potência de 10, né? Transformar isso em potência de 10, em notação científica. 2 vezes 10 elevado a menos 1 segundo, né? Não é assim? Muito bem. Então, ó, gente, produto de potência de mesma base. Primeiro vamos multiplicar os números, né? Ó, 4 vezes 1,6. 4 vezes 6, 24. Vai 2, 4 vezes 1, 4. E 2, 6. 6,4. Vezes, ó, sobrou esse vezes esse. Conserva a base. E somos expoentes. 20 menos 19. Ou menos 19 mais 20. Quanto que dá? 1, né? Muito bem. E aqui embaixo, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 1. Nossa, professor, eu não posso cortar? Não, porque esse é negativo e esse é positivo, né? O que eu posso fazer? Passar esse para cima e inverte o sinal da potência, né? E aqui eu posso dividir. Então, ó,
Dá 3,2 vezes 10, ó, passa esse para cima, fica 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 1 também, né? Então, ó, aqui vai dar 10 vezes 10. 10 elevado a 1 é 10, né? 10 elevado a 0 é 1, tá, gente? Muito bem, então, ó, corrente elétrica é 10 vezes 10, 100 vezes 3,2, 320. 320 amperes, né? De corrente, ou simplesmente A, amperes, vai. Ou simplesmente A. Porque eu posso chamar de amperes, porque aqui é coulomb, ó, coulomb por segundo, o tempo em segundo, ó, né? Então essa corrente aí é altíssima, tá, gente? Se pegar em alguém, mataria instantaneamente, ferve o sangue, né? Bom, gente, ó, tá aí um exemplo de corrente elétrica. Só fazendo um pequeno comentário, no final do século XIX, já na metade da última parte do século XIX, tinha um garoto chamado Faraday, né? Michael Faraday. Ele era pobre, né? E na cidade dele existia um cientista que ia fazer uma apresentação, né? E ele foi assistir essa apresentação. Foi assistir, levou um caderno e anotou tudo que o cientista falou, né? No final da palestra, ele foi e mostrou o caderno de anotação para o cientista. Aí o que esse cientista fez? Chamou ele para trabalhar com ele no laboratório, o Faraday no laboratório. E isso aí fez com que esse Faraday se desenvolvesse, principalmente na parte experimental, né? Ele não era um bom matemático, mas, segundo Einstein, o Michael Faraday foi o melhor, um dos maiores físicos experimentais de toda a história, né? Bom, um dia apareceu um amigo desse cientista e foi mostrar um experimento para esse cientista, né? Nessa experiência, eles ligam duas pilhas, né? Uma pilha num circuito elétrico e chega com a bússola no fio, né? A bússola começa a entortar, a entortar o ponteiro, né? Isso daí significava que havia ali um campo magnético. E foi o Faraday que assistiu a conversa, né? Ao experimento também, foi aí que o Faraday deu as maiores contribuições para o eletromagnetismo, tá? Então, ó, a termodinâmica está para a primeira revolução industrial, assim como a eletricidade e o magnetismo, né, estão para a segunda revolução industrial, que começa no final do século XX e vai pelo século XX inteiro, né? No final do século XX começa a terceira revolução industrial, que é a revolução da computação, né? E agora nós estamos vivendo a quarta, que é da informação, né? Então, esse Faraday deu uma das maiores contribuições para o eletromagnetismo, que é o campo magnético. Ele descobriu como é que se originava o campo magnético. Isso aí possibilitou a construção de motores e tudo mais, né? Motores elétricos. Bom, depois a gente vai falar sobre que tem a ver com corrente elétrica, tá, pessoal? Se a carga elétrica está paradinha, é o eletromagnetismo. Se ela está em movimento, aparece campo magnético também.
corrente elétrica gera um campo magnético. Aliás, o campo magnético só existe porque existe movimento de carga elétrica, tá bom? Obrigado e até mais.